Então, pessoal, finalizando o conteúdo da nossa disciplina aqui, já caminhando para o final, vamos ver um pouco agora as interações intermoleculares que, de certa forma, ditam as propriedades dos compostos moleculares, que são aqueles compostos formados por ligações covalentes. E, como o próprio nome diz, a interação intermolecular é a interação entre moléculas, ou seja, duas moléculas diferentes que interagem entre si. Para a gente entender a importância disso e como isso está relacionado, pegar o caso mais simples, não o caso mais simples necessariamente, mas um dos casos mais simples para a gente racionalizar sobre a propriedade de um composto molecular, como por exemplo mudança de fase, mudança de um estado físico, por exemplo, sólido para líquido ou de líquido para gasoso. E pegar a ebulição, que é a mudança do estado sólido, do estado líquido para o estado gasoso, porque é mais fácil da gente pensar, porque a gente está saindo de uma fase condensada, que é o líquido, para uma fase dispersa, que é o vapor ou o gás, certo? Então imagina, quando a gente pegar água, que é um caso comum para todos nós aqui, e a gente entende. Quando eu tenho a água no estado líquido, eu tenho as moléculas de gás, formadas por dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, que estão, de certa forma, interagindo entre si em contatos, uma com a outra. A diferença do líquido para o sólido é que no líquido eles possuem movimento. As partículas que compõem o sistema, as moléculas, no caso da água, elas possuem movimento translacional, enquanto que no sólido elas estão vibrando em torno de um ponto de equilíbrio, certo? Mas eles estão em contato e o que mantém aquela coesão do estado líquido é o que a gente chama de força intermolecular, certo? Se eu aumento a temperatura do sistema, aquelas moléculas da água no sistema líquido, elas vão aumentar a sua velocidade, a sua energia cinética, que é energia térmica. A gente poderia fazer essa extrapolação e lá na termodinâmica a gente vai aprender bem isso, certo? Mas ainda assim elas vão estar se movimentando mais ainda sob uma força, que seria essa força molecular de uma na outra, certo? Mas se aumenta a temperatura a um determinado valor em que a energia que elas possuem, energia cinética, energia térmica que elas possuem é suficiente para sair da ação dessa força intermolecular, então ela vai sair do estado líquido e passar para o estado vapor, certo? Então a gente pode pensar que quanto maior essa interação intermolecular, maior vai ser a temperatura de ebulição daquele material. E isso, como a gente vai ver, é verdade, obviamente, se a gente comparar massas próximas, porque para esse caso especificamente a massa também deveria ser levada em consideração, certo? Se você chuta um monte de bexiga de ar, elas vão subir mais fácil. Se você tem um monte de bexiga, de bola de chumbo e dá um chute, elas não vão sair voando, certo? Então, assim, porque a massa também tem que ser levada em consideração. Bom, enfim. Então vamos tentar desenvolver um pouco a ideia de força intermolecular, essa interação entre as moléculas, que, como está descrito aqui no slide, é diferente de uma ligação química, e a gente não pode conferir uma ligação química como interação intermolecular. Inclusive, algumas literaturas dizem de ligação química primária, que são as ligações químicas que a gente conhece, no caso aqui é a covalente, que a gente está estudando, e ligações químicas secundárias, que seriam as forças intermoleculares. Mas eu não gosto de falar essa nomenclatura para não ter confusão. Então, isso daqui, a força intermolecular tem uma energia bem menor do que uma ligação química. No sentido de que quando a gente tem, por exemplo, a água no estado sólido, o estado líquido, o estado gasoso, ela é sempre H2O. A ligação não é quebrada. Porém, as interações intermoleculares são modificadas por conta do estado físico, certo? Então, é importante a gente não fazer essa confusão. Tudo bem? Inclusive, isso que eu estou falando agora está descrito nesse exemplo aqui embaixo, que a gente tem a molécula de HCl, em que está sendo descrita ali a ligação covalente entre elas, entre o hidrogênio e o cloro, que é forte, e a interação intermolecular, que no caso é uma interação que é fraca, comparativamente a uma ligação química. Mas entre os tipos de interações intermoleculares, nós vamos ter algumas mais fortes e mais fracas, dependendo do tipo de molécula que está sob avaliação, certo? E é isso que a gente vai tentar ver aqui agora. Bom, dentre os diferentes tipos de interações intermoleculares, uma que nós podemos citar, nosso primeiro caso, é a que a gente chama de forças de London, ou de polo induzido. Qual que é a ideia aqui? A ideia é de que algumas moléculas, que são as moléculas apolares, ou seja, as moléculas que não possuem momentos de polo igual a zero,
elas também podem interagir uma com as outras através de um dipolo que é gerado ou que é induzido por algum fator externo. Algum fator que a gente não precisa nem levar em consideração qual que é, mas que pode existir. O que pode ser esse fator, por exemplo? Pode ser uma colisão entre duas moléculas apolares ou entre duas partículas apolares pode gerar uma distorção ou um movimento da nuvem eletrônica, fazendo com que aqueles elétrons que estão igualmente dispersos naquele sistema, eles estejam momentaneamente mais agrupados em um lado do que em outro, como por exemplo é mostrado aqui nessa ilustração. Então, instantaneamente, em algum momento, aquela molécula que é apolar, ela vai ter uma maior concentração de elétrons em um lado do que em outro, certo? E aí, esse dipolo que foi induzido por algum fator externo, ele vai induzir a formação de dipolo em uma outra molécula, porque esses elétrons aqui vão repelir a nuvem eletrônica da outra molécula, fazendo com que gere essas cargas parciais positivas e negativas, certo? Mas prestem atenção desde já de que essas cargas parciais elas são bem menores do que aquelas cargas parciais formadas por ligações polares, certo? Porque aqui esses dipolos, eles não existem de fato na molécula, eles são induzidos externamente. Em alguns lugares vocês vão ver dipolos instantâneos. E essa palavra instantânea ela é muito feliz de ser aplicada aqui, porque o tempo de vida desses dipolos ela é muito pequeno, é muito curto, mas eles estão sempre sendo criados e destruídos ali, fazendo com que haja uma interação, certo? Mas já é importante da gente pensar que essa interação dipolo induzido, ela é mais fraca do que a interação entre moléculas que há dipolo. Por exemplo, a gente vai ver daqui a pouco essa situação, mas o HCl ele possui um dipolo. O hidrogênio tem uma carga parcial positiva e o cloro uma carga parcial negativa por conta da ligação polar aqui, certo? Então, esse dipolo aqui, que é dipolo permanente, ou seja, já existe na molécula, é diferente de um dipolo instantâneo ou induzido, que a molécula não possui, porém, por alguma razão, algum fator externo que não interessa para nós nesse momento, mas que gera esse dipolo, certo? Aí aqui tem alguns dados interessantes que mostram algumas moléculas apolares, ou seja, moléculas diatômicas que os dois átomos são iguais. Então, obviamente, que não vai ter por que se gerar um dipolo aqui. Por exemplo, vou pegar o primeiro caso ali, a molécula de flúor F2, não tem por que o par de elétrons estar mais próximo de um flúor do que de outro, certo? E o flúor ele tem uma quantidade de elétrons livres aqui em torno dele. Então, essa aqui é uma molécula apolar. Só que por algum fator que ocorra, como eu falei, esse par de elétrons ele pode estar mais próximo desse flúor do que desse, gerando uma carga parcial negativa de um lado e positiva do outro, certo? E esse dipolo não é um dipolo permanente, mas sim um dipolo induzido, porque uma vez perturbado, o sistema vai tender a voltar ao seu estado de equilíbrio e esses dipolos vão sumir, certo? Mas isso aí já vai ter tido em contato com outra molécula, que vai ter gerado outro dipolo e assim sucessivamente, tudo bem? Aqui é interessante os dados que a gente vê aqui da temperatura de ebulição. Vejam que é bem pequena, aqui está em Kelvin, certo? Aqui dá quase menos 200 kelvins, por exemplo. Isso aqui dá quase 0 graus Celsius, aqui dá quase menos 200, aqui dá quase 0 graus Celsius, que é a temperatura que essas moléculas elas passam do estado líquido para o estado gasoso. Mas reparem que quanto maior a massa molar desses caras, maior vai ser a temperatura de ebulição. E é lógico da gente pensar que eu preciso de mais energia para colocar algo pesado, tirar do estado líquido e passar para o estado gasoso. Ainda que o tipo de interação intermolecular entre todas essas moléculas seja o mesmo, tem a questão da massa envolvida, certo? E nesse caso especificamente, aqui a gente tem outro exemplo antes de falar. A gente tem outro exemplo aqui de gases nobres, que são moléculas, na verdade não são moléculas, são partículas monoatômicas, são átomos em que a tendência do aumento da temperatura de ebulição segue também a tendência no aumento da massa molar, certo? Mas esse caso não é exatamente apenas o efeito da massa. Tem um outro efeito aqui que a gente chama de polarizabilidade. Polarizabilidade, como o próprio nome leva a crer que seja, é a habilidade de se tornar polar ou de se gerar um dipolo na espécie.
E comparem, para vocês entenderem isso, vamos comparar aqui o xenônio. O xenônio está lá no quinto período da tabela periódica, então ele tem 5 camadas eletrônicas, certo? Então imagina, eu tenho aqui o próton do xenônio, eu tenho 5 camadas eletrônicas, 2, 3, 4, 5. Todas elas cheias de elétrons, certo? Porque o xenônio é um gás nobre, vai ter aquelas camadas com bastante elétrons lá. E do outro lado eu tenho o hélio com apenas 2 elétrons aqui, certo? Vocês concordam comigo que, intuitivamente pensando, é mais fácil a gente deformar a nuvem de elétrons desse cara que é grandão comparativamente a esse pequenininho aqui? Que a consequência disso é a seguinte: deformar a nuvem eletrônica significa gerar esse dipolo instantâneo. E quanto mais fácil seja gerar o dipolo instantâneo, maior vai ser a capacidade de interação entre as moléculas, que vai fazer com que ele tenha uma maior temperatura de ebulição, certo? Então, nesses dados aqui, além do fator massa, como a gente falou que aumenta a massa, aumenta a temperatura de ebulição, também tem o fator polarizabilidade que tem que ser levado em conta, certo? E o mesmo efeito tem aqui, o iodo ele é bem maior do que o flúor, então também ele tem uma maior porque ele tem mais camadas, então uma nuvem eletrônica também dele é maior. Então faz com que ele tenha maior capacidade ou maior habilidade para a formação de um dipolo induzido na sua molécula, certo? Bom, esse tipo de interação intermolecular é chamado de força de Londres ou dipolo induzido. Dipolo induzido porque não há dipolo permanente nessas espécies apolares. É um dipolo que é induzido externamente, certo? Um outro exemplo de força intermolecular é a força dipolo-dipolo, que nesse caso vai ocorrer entre moléculas polares, que vai ser devido à interação entre as cargas parciais de sinais contrários que já existem na molécula e não que são criadas externamente, certo? Então aqui a gente vê uma diferença marcante entre esse exemplo e o anterior. Nesse caso, como por exemplo moléculas de ácido clorídrico, de HCl, a gente já tem, como eu falei anteriormente, carga parcial positiva e carga parcial negativa, certo? E aí essas moléculas elas vão interagir de certa forma que a gente vai ter uma interação de atração entre cargas parciais opostas e repulsão entre cargas parciais iguais, mas aí vai se ter um arranjo geométrico em que as interações atrativas elas serão maximizadas, certo? Então aqui a gente já pode demarcar uma diferença grande. As forças intermoleculares do tipo dipolo induzido ou forças de London, que é o caso anterior, elas vão ocorrer entre moléculas apolares, certo? Enquanto que as forças, aqui nesse caso, moléculas apolares, deixa eu ver se eu consigo deixar destacado aqui, entre moléculas apolares. Então isso aqui é importante, ou seja, que não tem dipolo permanente, mas vai sim ter um dipolo induzido. Enquanto que a força dipolo-dipolo, como o próprio nome diz, vai ocorrer entre moléculas polares, certo? E é interessante da gente notar o efeito, mais uma vez falando, o efeito da massa molar, que existe tanto em conjunto de moléculas polares quanto em conjunto de moléculas apolares, tudo bem? E para a gente verificar isso um pouco mais detalhadamente, eu trouxe aqui um gráfico que mostra, como eu falei, que a massa é também um fator importante na temperatura de ebulição. Eu tenho aqui os compostos de hidrogênio com os elementos da família do carbono. Eu tenho um carbono na tabela periódica. Abaixo do carbono tem-se o silício, abaixo do silício o germânio e abaixo do germânio tem-se o estânio, certo? Então aqui a mudança de inclinação, a gente vê tanto o efeito da massa quanto o efeito da polarizabilidade, mas a gente vê que tem uma relação entre a massa e a temperatura de ebulição. Aqui já está em graus Celsius, fica mais fácil de verificar. Mas veja que todos esses caras aqui, esses compostos, eles entram em ebulição a temperaturas abaixo de 0 graus Celsius. O que é interessante da gente notar aqui é que esses compostos, eles são todos apolares, ou seja, eles não possuem polo, certo? Tá certo, o caso do carbono e hidrogênio é fácil da gente verificar porque esses dois eles possuem eletronegatividade muito próximas, então as ligações já são apolares. Mas por caso dos demais elementos, não necessariamente isso. Porém, o arranjo tetraédrico faz com que eles sejam apolares, certo? Então, foi um assunto que a gente viu na aula anterior, mas de novo eu chamo a atenção para vocês fazerem a conta de quando a gente tem um arranjo tetraédrico, em que o ângulo aqui é de 109,5,
certo? E aí eu vou ter aqui para fora e para dentro do plano, também com o mesmo ângulo de 109,5, os vetores, se o momento de polo nas 4 direções são iguais, os vetores resultantes se anulam, certo? Então, por exemplo, se eu fizer o resultante desses 3 vetores aqui para baixo, a gente vai ver que essa resultante, a soma da resultante desses vetores aqui para baixo é exatamente um aqui para cima, certo? Como é que faz isso? Só utilizar aqui o cosseno do ângulo e aí fazer o ângulo do ângulo complementar aqui para 180 graus, né? E fazer o cálculo. Como é que a gente pode fazer? Só para exemplificar para vocês rapidamente, que eu não fiz no último vídeo, acho que a gente tem a oportunidade de fazer isso aqui agora. Então a lógica aqui é a seguinte: imagina que eu tenho um momento de dipolo Mi aqui para cima, e aqui eu tenho também esse mesmo Mi nas 3 direções. Não vou desenhar tudo nas 3 direções. Aí eu quero saber o resultante contrário a esse Mi aqui para baixo. Então vai ser resultante da soma desses 3 aqui, certo? Então eu vou ter esse Mi resultante aqui. Aqui tudo na forma de vetor, tudo bem? Bom, o que vai ser esse resultante? O ângulo aqui, esse ângulo aqui, o que vai ser? 180 menos 109,5, correto? Vou fazer a conta aqui rapidamente. 180 menos 109,5. Isso daqui vai dar um ângulo de 70,5 graus. 5 graus. E o resultante desse vetor nessa direção, portanto, vai ser o Mi, que é o próprio vetor aqui, né, vezes o cosseno, já que é o ângulo adjacente, de 70,5 graus. Se vocês fizerem o cosseno desse valor de 70,5, isso daqui dá aproximadamente 0,333 e mais um monte de número, certo? O que é interessante de notar aqui é que esse resultante aqui, o resultante vai ser 3 vezes Mi vezes o cosseno de 70,5, porque nós vamos ter os 3 vetores aqui, certo? O resultante ali para baixo. Só que 3 vezes esse valor dá aproximadamente 1. Então a gente vê que o vetor aqui para baixo ele se anula com o de cima, mostrando que essa molécula, mesmo se ela tiver ligações polares, vai ser também uma molécula apolar, porque esse de cima está sendo anulado por esse 3 de baixo, e daí esse vai ser anulado por esses 3 e assim sucessivamente. Então os 4 vão ser mutuamente anulados. Tudo bem? Mas é interessante a gente notar que quando a gente passa para um conjunto de moléculas polares, agora eu estou verificando as moléculas entre hidrogênio e os elementos da família do oxigênio. Então, embaixo do oxigênio a gente tem o enxofre, embaixo do enxofre a gente tem o selênio, embaixo do selênio tem o telúrio. Esses caras, eles possuem geometria angular, se vocês lembrarem lá da última aula, que eu tenho o átomo central aqui, eu tenho 2 pares de elétrons livres e 2 hidrogênios, certo? Então a gente vê que quando eu vou diminuindo a massa molar, eu vou diminuindo a temperatura de ebulição. H2TE vai diminuir um pouco, e o H2S, o enxofre aqui, diminui um pouco mais, certo? Só que, interessantemente, essa tendência ela não é seguida para quando a gente vai para o elemento mais leve dessa família, que é o oxigênio, certo? Porque vocês sabem muito bem, a molécula formada entre oxigênio e hidrogênio é a água. E veja que a temperatura de ebulição da H2S está aqui em torno de menos 60 graus, alguma coisa assim, pegando o gráfico aqui fora de escala. Mas a temperatura de ebulição da água a gente conhece bem. Quando a gente coloca isso no gráfico, aparece esse comportamento aqui que é quase uma aberração. Então aquela tendência de que a massa influencia na temperatura de ebulição, para alguns elementos isso não é verdade. Se a gente fizer essa mesma análise para a família do nitrogênio, eu tenho nitrogênio, fósforo, embaixo do fósforo eu não lembro qual que é, e embaixo desse que eu não lembro também eu não lembro, deixa eu pegar aqui rapidamente, eu tenho o fósforo, embaixo do fósforo eu tenho o arsênio e depois o antimônio, certo? Então, aquela tendência para a família do hidrogênio, do nitrogênio, ela também não vai ser seguida. A gente vai ter uma redução da temperatura de ebulição para os elementos, mas quando chegar daqui para cá para cima, o NH3 vai ter uma temperatura de ebulição lá para cima, certo? Então tem-se alguns elementos que formam compostos com hidrogênio que gera uma interação intermolecular diferente da que nós vimos, que é a interação de polo ou a interação de polo induzido. Essa nova interação intermolecular é a que a gente chama de ligação de hidrogênio. E interessantemente, essa ligação de hidrogênio ela é a interação intermolecular mais forte que existe.
E ela ocorre em situações muito especiais. Vai ocorrer quando o hidrogênio está ligado a um elemento que é bem eletronegativo, por exemplo, o flúor, o oxigênio e o nitrogênio. Na verdade, são com esses três apenas que ocorrem, que eles, além de ser altamente eletronegativos, eles são bem pequenos. Ou seja, eles têm uma alta densidade de carga, certo? E no caso, alta densidade de carga parcial. Isso aqui gera, então, esse tipo de interação intermolecular como representado nessa figura aqui o caso da água. Porque no caso da água, eu vou ter uma carga parcial negativa sobre o oxigênio e uma carga parcial positiva sobre o hidrogênio, certo? A questão é que a carga parcial positiva sobre o hidrogênio, ela gera uma alta densidade de carga, uma vez que o oxigênio ele é pequeno, certo? Então, isso faz com que a interação intermolecular entre o hidrogênio, a carga parcial positiva do hidrogênio e a carga parcial, ou os pares de elétrons livres, melhor dizendo, do oxigênio, tem uma força que gera esse tipo de aberração, ou seja, que eu preciso de alta energia para quebrar essa interação intermolecular e passar essas moléculas do estado gasoso, do estado líquido, para o estado gasoso, certo? E a mesma coisa ocorre para o NH3, mas aqui em menor magnitude, porque o nitrogênio ele é menos eletronegativo do que o oxigênio, mas ocorre em maior magnitude para o flúor, porque o flúor ele é mais eletronegativo e menor do que o oxigênio, e tem os pares de elétrons livres, certo? Então, além das interações intermoleculares que nós descrevemos antes, a dipolo induzido e dipolo-dipolo, tem essa interação intermolecular chamada de ligação de hidrogênio, que em alguma literatura antiga vocês vão ler ponte de hidrogênio, mas está errado. Conceitualmente falando, ponte de hidrogênio tem um outro conceito, tem uma outra definição. Então, para a interação intermolecular, nós utilizamos ligação de hidrogênio, certo? E aqui, nesse slide, já mostra um ponto interessante de que as interações intermoleculares, elas também ocorrem entre moléculas de... desculpa, não aqui eu queria circular. Entre moléculas de compostos diferentes. Por exemplo, a interação intermolecular entre amônia, NH3 e água vai ocorrer também por esse tipo de interação de ligação de hidrogênio, certo? Por exemplo, moléculas polares diferentes, elas vão se misturar muito bem, certo? E moléculas apolares também vão se misturar bem. Vocês devem ter ouvido falar aquela coisa de que semelhante dissolve semelhante. Nós podemos, portanto, utilizar a ideia de interação intermolecular para, por exemplo, entender a miscibilidade de líquidos. O que é interessante nisso é que a gente pode utilizar esse conceito de miscibilidade dos líquidos para entender alguns pontos interessantes, como, por exemplo, o álcool na gasolina, a interação do álcool na gasolina. Então, aqui tentar fazer algo geral para a gente entender, inclusive aquele experimento que nos postos de gasolina tem que mostra o teor de álcool na gasolina, certo? A ideia é a seguinte: a gasolina ela é um composto, na verdade ela é uma mistura de compostos de hidrocarbonetos, que são compostos formados por hidrogênio e carbono apenas, mas o que é interessante para nós aqui, todos eles são apolares, certo? Então a interação das moléculas de gasolina no líquido, quando a gente vai lá no posto, são interações do tipo forças de London, certo? Força de London porque são interações entre moléculas que são apolares, ou seja, tem isso de polo induzido. Tudo bem? O álcool, o etanol, que é essa molécula mostrada aqui embaixo, é uma molécula polar. Polar porque a gente tem aqui ligações polares, né, do carbono para o hidrogênio, que não tem uma anulação por vetor contrário. Então aqui eu vou ter uma carga parcial negativa sobre o hidrogênio e uma carga parcial positiva sobre a outra parte da molécula, certo? Então, a princípio, nós diríamos que a interação intermolecular entre as moléculas de álcool, do etanol, para especificamente esse álcool, seria um dipolo-dipolo. Mas, na realidade, além do dipolo-dipolo, a gente tem uma interação intermolecular ainda mais forte nas moléculas de álcool, que é a ligação de hidrogênio. Por quê? Porque na molécula do álcool eu tenho o hidrogênio ligado ao oxigênio aqui, que faz com que aqui tenha uma carga parcial positiva e aqui tem uma carga parcial negativa, como mostrado aqui, em que essa parte da molécula pode interagir com pares de elétrons de um oxigênio e de uma outra molécula de álcool. E assim vai, certo? E assim sucessivamente. Mas, ainda assim, o álcool ele é miscível na gasolina por conta desses carbonos aqui, mas ele não é infinitamente miscível. Chega um ponto em que, se a gente for colocando álcool na gasolina, vai separar a fase,
certo? Diferentemente de, por exemplo, você colocar o álcool na água. Se você pegar álcool aí na sua casa e misturar com água, vai e volta, sempre você vai conseguir ver apenas uma única fase, porque ele vai ser completamente miscível, certo? Mas se você colocar a gasolina pura com a água, elas não vão se misturar. A mesma coisa da água com óleo, elas não vão se misturar. E por que não se mistura? Por exemplo, a água com a gasolina ou água com óleo, se vocês fizerem na sua casa, vocês vão ver duas fases. Para se misturar, a gente vai ter que romper a interação intermolecular entre as moléculas iguais e gerar novas interações intermoleculares entre as moléculas diferentes, certo? E como, por exemplo, o caso da água com óleo, não teria um ganho energético da gente romper a interação intermolecular de ligação de hidrogênio, que é a mais forte que existe, e formar umas novas interações intermoleculares, certo? Tem um fator de entalpia e um fator de entropia também envolvido, mas não vamos entrar por esse lado, vamos pensar só em termos energéticos, não seria favorável, certo? E além disso, pensando aqui agora no caso para a gente pensar numa forma de determinar o teor de álcool na gasolina, se a gente for pensar, aqui desenhar aqui a molécula de água, o álcool ele vai interagir com a água, vou botar aqui mais o OH, desculpa, vou botar aqui a molécula de água, mais H, de água não, de álcool, vou botar aqui C2H5, que seria essa parte aqui, certo? A água e o álcool eles vão interagir principalmente pela interação intermolecular de ligação de hidrogênio, certo? Que é a mais forte que existe. Enquanto que esse tipo de interação intermolecular aqui é do tipo dipolo induzido. O que significa isso? Que o dipolo que existe na molécula de álcool vai gerar ou vai induzir um dipolo na molécula apolar, certo? Então vai ter uma interação intermolecular que vai permitir a miscibilidade dele até um certo limite, mas é uma interação que ela é mais fraca do que a ligação de hidrogênio que existe entre a molécula de água e a molécula de álcool, certo? Então é lógico da gente pensar que o álcool, a molécula de álcool, ela vai ter maior atração ou maior interação com moléculas de água comparado com moléculas de gasolina, certo? Então como é que a gente pode pensar isso em termos experimentais para determinar o teor de álcool na gasolina? Aqui está representada uma proveta. A proveta é um instrumento de laboratório, uma vidraria de laboratório, que pode ser feito de plástico também, mas provavelmente é uma vidraria, em que a gente consegue medir adequadamente o volume. Então imagina que eu coloco aqui a gasolina com álcool até um volume de 50 ml, certo? Eu vou colocando a gasolina até preencher esse volume, certo? Até 50 ml. E depois eu completo isso aqui com água. Eu estou colocando uma solução aquosa de NaCl, o sódio vai ajudar ainda mais a puxar o álcool, porque aqui nós vamos ter cargas, já que são íons, né? E aí vai ter uma interação ainda maior, é uma questão de força iônica, então a gente não precisa entrar nessa seara aqui para os nossos objetivos, certo? E eu completo isso aqui com essa água, certo? Quando eu coloco e fecho o sistema e agito, eu vou colocar todas as moléculas aqui de certa forma em contato, mas a questão é que o álcool ele vai migrar da fase de gasolina para a fase da água, certo? E aqui a água vai ficar embaixo porque ela é mais densa. Ao acontecer isso, o volume da parte de água vai aumentar. E esse aumento vai ser devido ao álcool que estava presente na gasolina. E o volume da gasolina vai diminuir. Então, sabendo o volume que eu tinha de álcool ali e o volume total anterior, eu consigo determinar o teor da gasolina. Por exemplo, a porcentagem volume de álcool na gasolina vai ser o quê? Eu tinha 11 ml de gasolina, que é o que está mostrando aqui, que é o aumento do volume aqui da fase aquosa, dividido pelo volume inicial, que era de 50 ml, vezes 100%. Isso aqui vai dar um teor de 22%, que está dentro das recomendações da Agência Nacional de Petróleo, certo? Tudo bem aqui. Aqui é um caso hipotético, mas isso aqui, inclusive, a gente fazia experimentalmente no laboratório. Vamos fazer isso quando a gente voltar presencialmente, certo? Mas o que é interessante da gente perceber é que essa migração do álcool para a fase aquosa se dá por conta da interação intermolecular ser mais forte do álcool com a água, que é do tipo ligação de hidrogênio, do que a do álcool com a gasolina, que é do tipo dipolo induzido, certo? Então isso aqui mostra bem como que a gente pode entender as interações intermoleculares, como que elas influenciam nas propriedades dos compostos moleculares e como que a gente pode utilizar isso em alguns meios, certo? Bom, pessoal, então, finalizando aqui a nossa aula, esse daqui
Foi apenas um apanhado bem superficial sobre algumas propriedades dos compostos moleculares. Tem vários outros que a gente vai ter oportunidade de discutir nas nossas atividades, mas que todos eles passam por esses conceitos básicos que foram falados aqui, tá certo? Bom, esse foi o nosso curso, espero que vocês tenham aprendido algo e nos encontramos em breve. Grande abraço a todos.